Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós começamos uma nova decisão, aliás, a 7ª decisão, que é reparar. Eu me disponho a reparar. Lucas, no capítulo de número 6, versículo 31, diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Essa é a regra de ouro de todo cristão. Como você quer ser tratado, você precisa tratar as outras pessoas. Da mesma forma como nós queremos o amor dos outros, nós precisamos demonstrar o nosso amor, a nossa aceitação pelas outras pessoas. E hoje nós vamos falar a respeito do tema iniciando o processo de reparação. Você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página de número 255. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Chegou a hora de você lidar com aquilo que você escreveu em suas memórias. Se você ainda não escreveu as suas memórias, você precisa ler a lição número 21 da sua apostila e a de número 22 e responder as questões ali da sua apostila. São 4 fases de vida que você vai estar escrevendo as suas memórias: a infância, a adolescência, juventude e a fase adulta. Ali você vai ter perguntas indicativas que vão te ajudar a escrever as suas memórias, e esse é um passo muito importante no curso 30 semanas, porque é através da escrita das memórias onde você vai colocar no papel tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer à sua mente, ao seu coração, momentos alegres do passado, momentos dolorosos do passado. A ideia é permitir que o Espírito Santo vá com você até a jornada lá da infância, e você deve escrever isso com caneta e papel, num caderno ou em folhas, e guardar muito bem essas folhas para que depois você possa ler para o confidente. E nessa lição, a partir dessa lição, nós vamos começar a trabalhar a relação do processo de reparação. Reparar as pessoas que eu machuquei, que eu feri, liberar perdão àquelas pessoas que me ofenderam. E é muito importante que você traga à tona todas as situações que porventura estejam guardadas no teu coração. Sabe, manter isso em segredo só te aprisiona. Manter essas dores encapsuladas na sua memória, na sua alma, na sua mente, não resolve nada na sua vida. Aliás, isso acaba acarretando uma prisão psicológica, uma prisão emocional, uma prisão espiritual, e Deus quer libertar você. Por isso é muito importante que depois que você escreveu as suas memórias, você possa ler elas para o seu confidente e juntos experimentarem um mover sobrenatural, poderoso de Deus, através da ação do Espírito Santo, que vai trazer cura à sua alma e às feridas da sua vida. Admitir e confessar em voz alta esses segredos tira o poder que eles têm sobre nós. Quando você verbaliza os seus pecados, quando você verbaliza a sua dor, esse peso na alma diminui, esse peso psicológico diminui. Por isso que a Bíblia é muito clara: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serdes curados. A cura vem através da confissão, através da minha declaração a Deus
e também as pessoas às quais eu confio. E no 30 semanas você encontra um ambiente de segurança, de confiança, onde você pode partilhar os segredos, as dores da sua vida, e você não será acusado, condenado, rejeitado. Você vai ser amado. Porque da maneira como nós fomos amados por Deus, nós queremos amar você e sermos um instrumento do amor de Deus para trazer cura à sua alma, às suas emoções. Independente do tamanho da dor, nada é maior do que o amor de Deus e nada é maior do que o poder sobrenatural de Deus que traz cura à nossa alma. Talvez você tenha situações muito dolorosas na sua memória, na sua alma. Sabe, o Espírito Santo tem um poder sobrenatural para arrancar essa dor aguda da sua alma, como um câncer, como um nódulo, e arrancar de dentro de você e lançar no mar do esquecimento para que isso nunca mais doa. Você até pode lembrar do fato, mas aquilo não vai doer mais. Sabe, uma das formas de você saber quando você está curado é que aquilo que você traz à memória não te causa mais dor. A partir do momento que você lembra do fato, mas aquilo não dói mais, significa que você está completamente curado. Por isso é muito importante que você fale. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ao verbalizar seus erros, segredos e o que fizeram contra você, contra a sua pessoa, você, em primeiro lugar, perderá a sensação de isolamento. E isso é muito importante. A dor, ela nos encapsula para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa mente, para dentro da nossa alma. Ela nos leva a vivermos isolados. A depressão, eu estou lidando ainda com a depressão. A depressão, ela tem a tendência de nos levar ao isolamento. Mas a partir do momento que você confessa os seus pecados, que você confessa ao seu confidente as suas memórias, você quebra, você rompe essa barreira de isolamento e você começa a se sentir parte do outro, parte dessa família incrível que é a família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e nós somos unidos por esse laço espiritual através do Espírito Santo. Em segundo lugar, você perderá a relutância em perdoar. Sabe, muitas vezes quando a dor é aguda na alma, nós não queremos perdoar a pessoa que nos ofendeu. Mas a partir do momento que você confessa essa dor, você declara essa dor ao seu confidente, o Espírito Santo ele traz cura e ele restaura a sua alma. Ele te dá condições para você liberar perdão à pessoa que te causou o dano. Lembrando que muitas vezes o ofensor nem lembra do fato ocorrido e você continua sendo massacrado dia após dia com essa dor que foi ocasionado por algo, por alguém. Então, ao confessar, você consegue perdoar essas pessoas. Você perderá sua arrogância e orgulho, porque você vai se quebrantar, você vai se derramar diante de Deus e diante do seu confidente. Então todo orgulho é quebrado, toda independência é quebrada, toda arrogância é quebrada e você se rende completamente, você rende a sua alma e você se entrega completamente ao agir terapêutico de Deus através do seu Espírito Santo. Você perderá sua tendência de negar a verdade. Por isso que é muito importante você escrever as memórias e você ler as memórias. Porque a nossa tendência é sempre negar a dor.
negar o fato ocorrido, negar a responsabilidade que temos no fato. E quando você declara, confessa essas dores, os seus pecados, os seus erros ao confidente, você começa a encarar a verdade de frente e o confidente vai te ajudar nesse processo de cura, de restauração, de encarar a dor, de encarar os seus pecados, os seus erros e a tomar uma atitude de reparação, de restauração na sua vida e nas pessoas que foram feridas com essa tua atitude. A outra situação é que você ganhará a cura prometida por Deus na Bíblia. É exatamente isso que acontece. Sabe, existe um fator espiritual sobrenatural por trás do confessar. Quando você declara, quando você confessa, o Espírito Santo ele invade a sua alma e ele cura as suas feridas, ele cura as suas dores e ele restaura, ele derrama sobre você o seu bálsamo que traz cura para toda dor, para toda ferida, porque Deus vai te batizar com o seu amor de uma forma sobrenatural e extraordinária e você vai experimentar algo sobrenatural através dessa experiência. A outra situação é que você ganhará a liberdade completa. Enquanto nós não resolvermos esses traumas, essas dores, essas feridas, essas situações, esses pecados que cometemos rotineiramente, enquanto nós não confessarmos, nós estaremos presos, escravos dessa situação. Mas a partir do momento que você confessa, que você declara, você é liberto. O diabo não tem mais poder sobre essa situação para te acusar, para te oprimir, para te jogar para baixo, porque você declarou isso diante de Deus, você confessou aos teus irmãos e Deus traz cura para a sua alma, para as feridas psicológicas. E também você ganhará o apoio das pessoas. E isso é muito importante. Aqui no 30 Semanas você vai receber toda a ajuda, todo o amparo, todo o suporte necessário. Você não vai trilhar essa jornada sozinho. Você tem o seu confidente, você tem o seu grupo de apoio e na comunidade você também tem o seu GP, você tem o seu discipulador, você tem inúmeras ferramentas de cuidado para manter a sua vida saudável, equilibrada diante de Deus e diante das pessoas. Isso o encorajará a andar próximo ao seu confidente. A partilha aproxima as pessoas. Isso é fantástico, porque o seu confidente ele tem um papel muito especial ao ouvir você, ao te ajudar, ao te confrontar, ao te ajudar a cumprir as metas e os objetivos estabelecidos. John Maxwell diz assim: um homem deve ser grande o suficiente para admitir os seus erros, esperto demais para tirar proveito deles e forte o bastante para corrigi-los. E essa é uma grande verdade. O passo de cura começa pelo fato de você admitir, o fato de você reconhecer: eu tenho uma ferida, eu tenho um pecado, eu tenho um erro. Cometeram pecados e erros contra mim e isso causou muitas dores. Então admitir isso é algo grande, que as pessoas grandes conseguem fazer. Admitir os seus erros é esperto demais para tirar proveito deles, para não voltar a cair nos mesmos erros cometidos, mas agora a trilhar uma nova jornada, e também é forte o bastante para corrigi-los, né? Acertar, curar as feridas, restaurar a alma ferida e caminhar naquilo que Deus tem. Um ponto importante é ter sabedoria quando for fazer as reparações. E o seu confidente poderá ajudar você neste processo. Porém, vale lembrar que pedidos de perdão
e reparações devem ocorrer de tal maneira que não tragam mais danos dos que já foram causados. Você não pode parar para consertar um erro causando danos e prejuízos ainda maiores. Olha só esse exemplo. Um homem, por exemplo, na sua juventude, forçava sua namorada a ter relações sexuais com ele. E ele acabou rompendo esse namoro, esse relacionamento. Essa moça, ela casa com uma outra pessoa, constitui uma outra família. Então não é prudente que esse rapaz procure essa moça para pedir perdão, porque isso vai causar um dano ainda maior, pode destruir toda uma família. Então, nesse caso, você deve fazer a sua reparação com Deus, confessando o seu pecado a Deus, confessando o seu pecado ao confidente e recebendo a cura através dessa confissão. Reflita, você consegue assumir seus erros com frequência? Sim, não, nem sempre. O que fazer com as verdades descobertas na escrita de suas memórias? Primeiro, confesse suas falhas, ressentimentos e pecados. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. A primeira atitude que eu e você devemos tomar diante da escrita das nossas memórias é confessar suas falhas, ressentimentos e pecados. Você colocou no papel, você escreveu no caderno ou em folhas as suas memórias. Desde a sua infância, adolescência, juventude e fase adulta. Você já escreveu. Já colocar para fora é algo muito curador, porque você está vomitando, jogando para fora toda aquela dor, todos aqueles traumas, todas aquelas feridas. Agora, pelo fato de você confessar isso ao seu confidente, à sua confidente, isso vai trazer um poder curador e restaurador na sua alma. É um peso, é um fardo que você não vai mais carregar sozinho. E a palavra de Deus diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E cargas tem a ver com um peso excessivo, um peso muito grande que eu não tenho condição de carregar sozinho. E o que a Bíblia diz então é que eu devo dividir essa carga. E dividir essa carga passa por esse processo de você confessar isso ao seu confidente. Talvez para você não é muito fácil, porque você não é uma pessoa que costuma partilhar a sua alma, a sua vida com outras pessoas, mas eu quero motivar você. Você não é obrigado a fazer isso, nada no 30 semanas é obrigatório, mas existe um fator terapêutico por trás de você confessar, declarar as suas falhas, os seus ressentimentos e pecados, né? Por tudo isso que nós falamos agora há pouco. Deus quer que você se torne próspero e admita que erro é realmente erro. Pecado é pecado. E nós precisamos dar nome a esses pecados. Você precisa confessar francamente os erros e pecados que descobriu em suas memórias. Para quem confessa suas falhas, a vergonha cessa e se dá início a uma nova realidade, a um novo processo, a uma nova postura de vida, a um novo caminhar, de cabeça erguida, sem vergonha, sem medo, porque existe alguém que está andando com você. A confissão é também necessária para a comunhão, pois nossos pecados erguem uma barreira entre nós e o Senhor. E a nossa missão, e entre nós e as pessoas, seus pecados arrancam você dos planos que Deus preparou para que andasse
neles. Os pecados são sabotadores que atrapalham a mim e a você de viver, de usufruir toda a vida plena que Deus tem para nós. Por isso é muito importante que você busque ajuda, que você confesse os seus pecados, que você se arrependa, que você abandone esses pecados, para que o perdão de Deus possa invadir a sua vida e você passe a ter uma nova colheita. Uma colheita de uma vida plena, abençoada, cheia de satisfação e de alegria, porque é isso que Deus prometeu para cada um de nós. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Não perca nem mais um minuto de sua vida fora do plano de Deus para você. Reconheça, confesse e repare os seus erros, os seus pecados. Reflita, você já conseguiu identificar os fatos e as pessoas que te feriram? Sim ou não? Marque aí na sua apostila. Em segundo lugar, obedeça à orientação de Deus. Preste contas. Portanto, você porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia é muito rica quando o assunto é prestação de contas. É impressionante olhar para a Bíblia, a gente sempre vê uma pessoa prestando contas para outra pessoa. O caso de Moisés e Josué, Jesus e os seus discípulos, Paulo e Barnabé, e existem muitos outros textos da palavra de Deus. É muito importante que você sempre caminhe ao lado de alguém. E durante esse processo de caminhada aqui, no 30 Semanas, você tem o seu confidente, você tem o seu grupo de partilha. Eles são o apoio e a ferramenta que Deus vai usar para encorajar você, para transformar você, para impulsionar você a viver de forma plena, de forma maravilhosa e abençoada, tudo aquilo que Deus planejou e programou para a sua vida, para a sua existência. A confissão significa que você concorda com Deus acerca de seus erros e pecados e que Ele é capaz de restaurar sua comunhão com a missão dEle. Sabe, confissão é realmente isso. É você declarar a Deus exatamente aquilo que Ele está declarando. Mentir é pecado. Então, quando você mente, você deve dizer assim para Deus: Pai, me perdoa porque eu menti. Eu estou concordando com aquilo que Deus afirma a respeito do pecado. E eu estou confessando isso a Deus, eu estou pedindo perdão a Deus, e eu também confesso ao meu confidente para que ele me ajude a vencer a mentira. Por isso, encontrar um confidente não é uma prática que deve ser vivida apenas durante o seu ciclo de 30 semanas. Na comunidade nós temos o discipulado. O discipulado é alguém que vai caminhar com você, alguém para quem você deve prestar contas da sua vida. Não é alguém que vai dizer para você que carro comprar, como fazer, o que fazer, mas é alguém que vai andar com você. Vai formar a pessoa de Jesus em você. Vai moldar o seu caráter à semelhança de Jesus Cristo. Reflita, você se compromete a fazer as reparações necessárias? Sim ou não? Marque aí na sua apostila. Em terceiro lugar, entenda que não há mais culpa para quem está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, se você ainda anda com culpas
na sua alma, no seu coração, depois de ter confessado o seu pecado a Deus, de ter confessado o seu pecado ao seu irmão, saiba que esse sentimento de culpa vem das trevas, vem da natureza carnal, mas não vem de Deus. Nunca Deus coloca culpa sobre o coração e a alma de alguém. Nunca. Deus produz arrependimento. O Espírito Santo produz convencimento. Eu menti. Eu pequei contra Deus mentindo. Eu falei um palavrão, eu pequei contra Deus falando um palavrão. O Espírito Santo convence para que você confesse o seu pecado a Deus, peça perdão e mude. E abandone o palavrão, abandone a mentira e viva de acordo com aquilo que a palavra de Deus coloca. Abandone todo e qualquer sentimento de culpa, porque isso não vem de Deus. Por vezes existe a tendência de recordar a vida pecaminosa que vivíamos lá atrás. Às vezes a nossa memória traz lembranças daquilo que nós praticamos. Mas saiba, todas as vezes que vier um pensamento assim, diga para sua alma, para você mesmo: o sangue de Jesus já me purificou e não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se é Deus quem afirma isso, que não há condenação, quem é o diabo? Quem sou eu? Quem são as pessoas para me condenar em relação a pecados que eu cometi lá atrás, que eu já confessei, que eu já pedi perdão a Deus, que eu já abandonei? Sabe, é preciso olhar para frente e não permitir que aquilo que aconteceu lá atrás continue te aprisionando, te amarrando, te prendendo. Por isso, declare para você mesmo: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque você já confessou o pecado, você já pediu perdão a Deus e você já o abandonou. A Bíblia diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sabe? Então, o passado, ele não ajuda em absolutamente nada, ele já aconteceu. Ele não pode mudar. E ele não pode mais me afetar hoje, a não ser que eu estou amarrado a alguma situação que aconteceu lá atrás. Alguém que me feriu, alguém que eu não reparei e eu não consegui resolver essas situações da minha vida. Então, eu estou preso lá atrás por situações que aconteceram lá atrás, mas a partir do momento que você confessa, abandona e encontra a cura de Deus, isso se restaura na sua vida. Reflita, você carrega alguma culpa? Sim ou não? Marque aí na sua apostila. Quais mudanças positivas você receberá ao confessar os seus pecados? Será capaz de enfrentar a verdade de frente. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri mais as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. A partir do momento que você confessa o seu pecado a Deus, confessa o seu pecado ao seu irmão, você pode andar de cabeça erguida. Não ande cabisbaixo. Não fique pensando: como é que eu pude cometer algo tão terrível na minha vida? Como é que eu pude fazer algo assim? Nem Deus me perdoa. Não pense dessa forma. O perdão de Deus cobre todos os pecados. A Bíblia é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quais? Todos os pecados. Confessados, declarados. Então erga a sua cabeça, olhe para frente, para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer construir na sua vida. O diabo quer nos manter aprisionados em cadeias psicológicas, em pecados que aconteceram lá atrás, em situações que as pessoas causaram contra nós, nos impedindo de viver o hoje, o agora, o que Deus tem para mim amanhã, semana que vem, mês que vem. E o que Deus tem é muito maior do que você já viveu até aqui. Creia nisso.
Confie nisso de todo o teu coração. A palavra de Deus é claro, maiores obras do que estas vocês verão, vocês farão. Então, creia, confie, avance, dependa totalmente de Deus. Os segredos fazem adoecer, e quando você compartilha os segredos mais profundos, dividimos a dor e a vergonha. E você começará a construir uma autoestima saudável, que não é mais baseada nos padrões do mundo, mas na verdade de Jesus Cristo. Acabou a sua condenação e a de outros, pois foram seguidas as instruções de Deus sobre como confessar erros e reparar relacionamentos. Lembre-se, a dor é inevitável para todos, mas o sofrimento é opcional. E é verdade. A dor, ela atinge todas as pessoas. Mas você pode escolher não ficar remoendo, revivendo, ruminando a dor que aconteceu lá atrás. É preciso que você perdoe, que você restaure a sua vida e avance. Sabe, aquele tempo que eu fiquei lá no orfanato trouxe feridas e que até hoje eu estou tentando restaurar. Mas eu não tenho peso, eu não tenho mais o sofrimento daquilo que aconteceu lá atrás. Eu estou livre, liberto, vivendo o que Deus tem e procurando o que Deus tem para a minha vida. Em segundo lugar, parar de culpar e julgar as pessoas. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A verdade é que você não encontrará paz e serenidade se continuar a culpar os outros. Sabe? Culpar os outros. Culpar a minha mãe por ter me deixado no orfanato. Culpar o meu pai por ter sido um alcoólatra e ter destruído nossa família. Não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, só traz mais dor, raiva, ódio, amargura, ressentimento, e eu não quero isso para a minha vida. Eu quero estar livre, eu quero viver o que Deus tem para mim, então eu não quero culpá-los por aquilo que eles fizeram. Eu quero perdoá-los e já os perdoei, já perdoei meu pai, perdoei a minha mãe, perdoei, sabe? E resolvi isso na minha vida. Resolvi. E deixei para trás, para viver o novo que Deus tem. Algumas pontes só podem ser construídas com muito trabalho e esforço e dedicação. Alguém que passou por uma vida olhando ao redor, procurando formas para justificar seus erros, se pautando nos erros dos outros, terá que se esforçar muito, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, para remodelar sua forma de ver as pessoas. Muitas vezes eu usava do artifício da justificativa. Eu fiz isso justificando o que o outro fez. Mas isso não resolve. Às vezes no casamento a gente faz isso. Eu agi assim porque você falou dessa forma. Mas é a minha responsabilidade diante do ocorrido. Se eu tivesse lidado de uma outra forma, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse... Enfim, existe a minha responsabilidade. E é isso que eu preciso resolver. É um bom exercício, é a honra. Honre todos, como Cristo honra você. Procure sempre o melhor da pessoa e destaque-o, pois o Pai faz isso com você. Ele não passa por cima dos seus erros, falhas e defeitos, mas não o trata partindo deles. Reflita, você tem julgado ou atribuído culpa aos outros pelos seus erros? Sim ou não? Marque aí na sua apostila. Em terceiro lugar, você aceitará o perdão definitivo de Deus. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita
de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, para que todos tenham condições de se arrepender, de abandonar o pecado e de trilhar uma nova vida em Deus. Somos completamente, entenda isso, completamente. Não existe um pecado que o perdão de Deus não toque. Não existe um pecado que o perdão de Deus não traga perdão, não traga cura, não traga restauração. Por isso, somos completamente perdoados por Deus. Aceitar isso é viver livre e não precisar mais de desculpas e justificativas. É saber exatamente quem somos e a quem pertencemos. Somos filhos amados de Deus. Uma vez que você aceitou o perdão de Deus, pode olhar as pessoas de frente, não por arrogância, mas por liberdade. Jesus reconciliou com Deus e com isso as suas ações devem estar sob uma nova luz. Você pode ter a convicção de que está pronto para encontrar a humildade para partilhar suas falhas. Sabe, existe algo fantástico por trás de você confessar. Muitas experiências minhas eu compartilho aqui no 30 Semanas, sem vergonha, sem medo, porque eu quero ajudar você. E quando eu partilho os meus traumas, as minhas dores, a minha depressão, a síndrome do pânico que eu passei lá atrás, eu quero dizer para você, olha, Deus me restaurou e Ele pode restaurar você. E à medida que Ele me abençoou, Ele vai abençoar você e muito mais, e muito mais. O apóstolo João escreveu lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para quem confessamos? Devemos fazê-lo a Jesus ou às pessoas? Precisamos confessar a ambos. Preciso confessar a Jesus e preciso confessar às pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina. A confissão deve ocorrer, claro, num ambiente seguro, de confiança. Não é para qualquer pessoa que você vai sair falando os seus pecados. Não é isso que a Bíblia diz. Que a gente precisa ser sábio. A gente precisa ter confiança, andar com pessoas sérias com Deus, para que com essas pessoas, e o 30 Semanas é um ambiente para isso, você possa abrir o coração. Eu quero deixar uma pergunta facilitadora. Quais pecados você identificou em sua vida que acha difícil de serem perdoados? Na próxima partilha, nós vamos conversar a respeito disso. Deixa eu orar com você. Pai, eu oro, Deus, por estas vidas que preencheram, escreveram as suas memórias, para que o Teu Espírito Santo agora possa convencê-las do pecado, para que elas possam confessar a Ti, confessar ao confidente, possam se arrepender, possam pedir perdão a Ti e possam abandonar o pecado e a viver uma vida plena em Ti. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Lembrando que sexta-feira, 20 horas, partilha das mulheres e às 20h30, partilha dos homens. Deus te abençoe. Um abraço.